apaixonei aí no ouvindo uma palestra, mas ainda não sei exatamente os caminhos. Quem sabe a gente acha aí um caminho para estudar junto. Perfeito, acho que é isso, Marina, então, você comentou que ia começar agora. Então agora começamos oficialmente. Boa noite a todos e todas. Antes eu vou fazer uma breve apresentação sobre a professora que está aqui com a gente. Professora do Departamento de Direito Público e do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR desde 2008. Pesquisadora e líder do Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do Paraná. Coordenadora do Política por de para Mulheres. Visiting Scholar no Jack W. Pelterson Center for the Study of Democracy, na University of California, Irvine, 2020. Então, como já foi apresentado para a professora por e-mail, a dinâmica vai ser a seguinte: vai ser a primeira fala da senhora, por mais ou menos 50 a 60 minutos, e depois um período de 30 minutos mais para um diálogo, uma sessão de dúvidas. Lembrando a professora também e a todos que estão aqui que essa reunião vai ser gravada. Então, passo a palavra para a professora. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com o Nefit, discutindo com vocês, um pouco escapando, né, da existência, do peso do cotidiano. Então, discutir isso com vocês é bem interessante aqui para mim. Eu confesso que quando o Miguel me mandou o convite, eu fiquei meio assim, né? Eu falei, gente, mas faz tanto tempo, por que Hart? Daí eu lembrei de um texto que eu escrevi sobre Hart em 2008, a jovem Desirê, junto com o professor Emerson Gabardo, em que a gente estava aproveitando uma discussão que a gente tinha feito no doutorado com o professor, então, de filosofia do direito, e é muito interessante que eu queria discutir decisionismo e queria discutir Carl Schmitt, mas vamos dizer que as asas não estavam abertas naquela ocasião na universidade, né, achavam que eu estava querendo muito e queria flertar com o anticristo, estudando Schmitt, o decisionismo. Então, a segunda opção foi o Hart. E aí, nessa construção que a gente fez conjuntamente, a gente deu uma olhada aí no que o Hart estava trazendo e no meu, como se diz, meu crush de ocasião, que era o Carlos Santiago Nino. Então, a gente trabalhava aí com esses dois autores na construção da relação entre direito, moral e justiça, né, em algumas abordagens, na questão da indeterminação da linguagem, que ambos tinham essa aproximação muito forte, e principalmente no que me interessa mais pessoalmente, que era a questão da decisão judicial. Então, a gente vai ter a questão da derrotabilidade das normas, que vai estar razoavelmente mais presente em Hart do que em Nino, mas a gente vai ter esses 3 pontos, né? Então, a gente vai ter aí a falibilidade do direito, o decisionismo e a discricionalidade na aplicação do direito e a relação entre direito e moral. E já digo desde logo que na minha época de faculdade, e a gente está falando aí de quase 30 anos atrás, então quando eu estudei filosofia e quando eu comecei a estudar a teoria do direito, que acaba se interrelacionando quando a gente vai falar de aplicação do direito, havia um movimento político, social, jurídico principalmente, que buscava a efetividade da Constituição. Você já deve ter ouvido falar disso, chamou de constitucionalismo da efetividade. E neste momento havia uma aposta imensa no Poder Judiciário, como não aquele que nos salvaria do naufrágio, mas aquele que seria capaz de desentravar todas as questões constitucionais que ficaram amarradas naquele processo tão brigado, tão disputado de construção do texto. Então, era mais ou menos essa ideia. Não, a política conseguiu alguma coisa, que foi estabelecer o texto traz uma série de promessas, traz uma série de garantias e de direitos, mas eles estão represados. E continuarão represados pela política ordinária. E a aposta era no Poder Judiciário. Então, muitas colegas e colegas contemporâneos acabaram acreditando no Poder Judiciário desde sempre. E eu sempre tive uma baita desconfiança no Poder Judiciário, que foi, vamos dizer assim, se intensificando de um tempo para cá. Então, vocês vão ver que eu vou dar uma passagem ali exatamente do que vocês pediram para eu discutir com vocês, que por que o Hart me perdeu num determinado momento, porque ele afirma um negócio que não é possível, né? A gente precisa ter outras possibilidades de ver isso, mas hoje, com muito mais maturidade, eu entendo o que o Hart quis dizer. E falar um pouco
resumo de filosofia é falar do que pensar sobre as coisas que a gente faz cotidianamente, né? Dar um passo atrás, pensar em fundamentos, pensar em premissas, e também trazer aqui para vocês as 3 abordagens filosóficas que eu penso que podem ser mais interessantes. Esse positivismo lógico, que também é chamado de filosofia analítica, que tem essa aparente aversão à metafísica, a gente vai ver que não é bem assim, porque volta e meia um ou outro vai flertar com a metafísica e com a ética normativa, e vai analisar as premissas. Aí temos uma pegada mais pragmática, né, mais pragmatista, na verdade, que vai se preocupar com os efeitos, não só do pensamento, mas estruturas das instituições, e vai pensar aí que é necessário enfrentar problemas reais, culturais, sociais, políticos, econômicos, etc. Isso também a gente vai ver que vai dar um efeito bastante intenso no movimento de adjudicação do direito, que vai aí flertar com a economia, vai ter análise econômica do direito, por aí vai. E ainda temos um que se chama, em algumas vertentes, de posição continental ou análise crítica, que vai se preocupar aí com a construção de uma ciência rigorosa e fundacional. Todas elas vão ter, na verdade, todas as pessoas que vão vir apresentar suas ideias vão ter diferentes premissas, diferentes abordagens, diferentes métodos e diferentes temas. Então, vocês estão recolhendo, imagino eu, aí os que se preocupam mais com a aplicação do direito. Se a gente for pensar em Rawls, pensar em Kelsen, ora Kelsen não estava tão preocupado com a aplicação do direito naquele ponto, mas a gente vai ver aí Dworkin super preocupado com isso, e Hart também aí trazendo para o centro das suas preocupações este momento de adjudicação, né, de resolução dos casos a partir da aplicação do direito. E aí, pensar a moralidade, e essa parte também me interessa bastante, como um campo da filosofia ou não, né, se pode ter certo ou errado, verdade ou falsidade no campo ético, ou a verdade ou a falsidade fica para o campo filosófico e o bom e o mal fica para o campo ético, e aí o justo e o injusto, enfim, como é que a gente vai trabalhar com essas possibilidades de status da moralidade, né, ou subjetivismo, objetivismo, ou ainda o emotivismo, ou vamos tirar tudo isso daí e vamos estabelecer aí uma distância muito grande entre o direito e a moralidade. E uma outra coisa que me interessa muito, e que talvez seja uma grande dor minha, mas uma grande perda minha, que quando eu comecei a acompanhar a carreira do professor Celso Ludwig, que enfim, espero que vocês consigam trazê-lo para discutir, é super acessível, ele trabalhava muito a questão da filosofia da libertação, que me interessa também. Mas o que me interessa mesmo é filosofia política. E aí ele só foi estudar filosofia política nos últimos anos de Universidade Federal. E então eu ainda peguei alguma discussão sobre filosofia política, mas não fiz vezes, inclusive, sobre filosofia, e a filosofia política não esteve sempre presente. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu quero ver se vocês entram comigo aí numa estrada filosófica. Uma das coisas que mais me preocupam é o fundamento da obrigação política. Essa diferença que tem entre eu cumprir uma lei e eu obedecer uma lei. Alguns autores vão traduzir isso de outras maneiras, mas podemos dizer isso: eu cumpro uma lei simplesmente pelo meio da sanção, porque eu sei o efeito que vai ter, e eu obedeço uma lei se eu reconheço a legitimidade para a existência daquela lei, para o seu cumprimento. Tal. Volta lá Sócrates e Crato discutindo por que ele não escapa da prisão. Ele vai dizer por que ele obedece a lei, não apenas cumpre a lei. E essa discussão é muito interessante, porque vai fazer com que a gente caia em uma série de armadilhas, e eu já caí em algumas delas. Não na questão divina. Nunca acreditei que a resposta ou a nossa necessidade de acreditar, de seguir a lei, dando-lhe legitimidade, viesse de um comando divino. Também nunca flertei muito com o justnaturalismo. E a gente vai ver como ele gera efeitos até hoje, inclusive na nossa linguagem cotidiana. No século XXI, a gente tem uns resvalos justnaturalistas. Mas eu flertei muito, mas de maneira desavergonhada, com o contratualismo. Me julguem, eu mereço. Eu escrevi sobre Rousseau, o meu primeiro projeto de mestrado era sobre verdade geral em Rousseau. Eu tenho uns escorregadas contratualistas na minha dissertação de mestrado que eu falo sobre a Constituinte. Alguns escritos posteriores à dissertação de mestrado eu faço um flerte com o contratualismo, e que é logicamente absurdo se a gente for pensar.
E não sou eu que estou dizendo isso agora, ou alguém que escreveu faz 10 anos. A gente pode pensar em David Hume, e a crítica que ele faz de você estar dormindo num cais e ser jogada para dentro de um navio dormindo, e acordar dentro do navio sem poder escapar para lugar nenhum, e reconhecer que você consentiu tacitamente com os comandos do capitão, é algo absurdo. Mas não importa, eu reconheço a vocês aí que eu flertei, mas desavergonhadamente com o contratualismo. E volta e meia ainda dou uns resvalos. E aí o que eu estava pensando, né? Tá, mas então o quê? E uma coisa que me pareceu interessante, quem sabe a gente pensa nisso para o futuro, é pensar no anarquismo filosófico. Ou seja, uma abordagem filosófica que admite que não há nenhum fundamento para a obediência à lei. Há um monte de fundamentos para cumprir a lei, mas não para obedecer à lei. E eu penso nos reflexos que isso pode ter nas nossas instituições políticas, na nossa produção jurídica. Talvez a justificação para a existência de determinados recortes a liberdades e autonomia individual tenham que ser muito mais intensas quando eu tiro essa noção de um fundamento político, filosófico, de legitimação anterior a ele. Então eu tenho visto, eu até procurei aqui quem que está pensando nisso, né? A Magna Egomênides, e aí ela vai citar John Simons e Lelys Green, mas eu confesso a vocês que eu ainda não encontrei nada que não fosse um livro denso, né? Ou seja, eu não encontrei nenhum atalho, nenhuma sala de espera para eu entrar no anarquismo filosófico, mas eu confesso a vocês que eu estou bastante interessada, exatamente por conta dos efeitos políticos que isso traz para a representação política, para a produção do direito, para a aplicação do direito e tudo isso. Se eu não tenho nenhum lugar metafísico de justificação, eu preciso fazer isso no campo político. Então, eu estou pensando aí, quem sabe vocês me ajudem a verificar se isso é uma saída ou não. Só uma nota de rodapé aqui, que às vezes eu estou dando umas pausas, não é por conta da minha condição, assim, de estar pensando, que eu estou com um eco no ouvido. Estou quase tirando aqui, depois quando vocês forem falar, eu ponho de novo. Porque está me atrapalhando bastante. Tipo, acho que eu vou tirar, qualquer coisa vocês levantam a mão, pode ser, Marina? Porque daí eu pego de novo o fone aqui, porque eu não estou conseguindo. Veja, a pessoa lerda, né? Não está conseguindo ouvir sua própria voz, com um delay de 2 segundos e continuar raciocinando. Então, eu vou tirar aqui. A vida, bem melhor. Azar, se vocês tiverem, depois vocês vão me falar. E aí, então, vamos para a Hart. Então, depois de fazer toda essa introdução, toda essa minha localizar a minha preocupação com o Hart, por que ela apareceu, né? Eu esbarrei no Hart, não é um autor que tenha me interessado por muito tempo, em diversos momentos e por diversas abordagens. Depois eu vou trazer para vocês um livro que me interessa bastante, daí essa leitura de Hart me interessa muito mais do que o conceito de direito, mas eu trabalhei com esses 2 capítulos, então agradeço aí a Marina e o ideal de pelo menos ter escolhido os capítulos com os quais eu tinha trabalhado para me fazer trazer Hart aqui para vocês. E o Hart é muito ambicioso, por assim dizer, né? Ele vai dizer que ele vai construir uma filosofia do direito, vai trazer um conceito de direito que vai servir para todo o tempo e para todo o espaço. Né? Ele não vai dizer que a sua abordagem é localizada, como a gente vai ver depois, por exemplo, John Rawls respondendo às críticas lá no liberalismo político, né, quando ele responde ao teoria de justiça, dizendo, não, na verdade, o que eu quis dizer é que a minha teoria serve para os Estados Unidos da época contemporânea. Ele não, ele parte de uma noção aí de que ele serviria, a abordagem que ele faz do direito e a justificação que ele faz do direito serviria para todo momento, em qualquer lugar. Ele traz também uma marca muito interessante da academia anglo-saxã, que me interessa pessoalmente, que eu tive a oportunidade de experimentar um pouco, mas que a gente não tem o menor costume, que é bater forte nas críticas, receber forte as críticas e responder às críticas. Então, o pós-fácil, ele faz isso. Ele fala assim, até assumiu de um e outro aí numa edição mais nova a crítica, mas ele não assumiu que mudou de ideia. A gente jamais faz isso. No máximo, a gente faz, mas data máxima vênia, talvez eu tenha entendido diferente, salvo o melhor juízo, parece que fulano não quis dizer exatamente o que ele pretendia, ou como ficou, se a gente faz muito rodeio. E a academia anglo-saxã, não, é pancada. E aí vocês vão ver o debate aí que vai ter entre o Posner e o Dworkin, por exemplo, vocês vão ver até o Gargarella, que tem ido muito lá fazer isso, né, trazer um texto
receber as críticas, apresentar um texto em resposta às críticas. A gente não tem feito isso, né? Eu até propus algumas vezes, mas não encontrei muito apoio nessa abordagem, nessa forma de estabelecer as ideias. E o que o Hart vai fazer? Vai apresentar essa teoria que ele pressupõe geral, né, que ele pretende que seja geral, descritiva do direito, que caberia em qualquer sistema, e ele vai focar no pensamento jurídico. Então, não é só na ciência do direito, por assim dizer, nem apenas no direito positivo, né? Ele vai ter, como eu disse, uma leitura bastante ampla. E o que ele vai trazer, né, que a gente vai ver ele discutir em várias passagens, vocês certamente já viram isso. O núcleo de certeza, o núcleo de penumbra, ou a zona de penumbra na aplicação do direito, a textura da linguagem somada à indeterminação das ações humanas, que é impossível prever todas as formas de atuação das pessoas, e daí a gente vai ter essa dificuldade em prever todas as respostas do sistema para todas as condutas. A gente vai ter o núcleo de certeza dado pela formulação linguística e pelo contexto de aplicação, e a importância das regras, que aí vai vir um debate interessante aí do working que vocês vão ver depois, né? Faz ali no início do capítulo que a gente vai tratar, que é o primeiro deles, né, o capítulo 7, a diferença entre legislação e precedente, mas vai dizer que ambos têm um limite de possibilidades, que são dados pelas possibilidades linguísticas, mas também um limite, um conjunto de aberturas que vem aí por essa natureza da linguagem, enfim, por aí. E é bem interessante que ele traz uma crítica bem desse sétimo capítulo, que ele vai servir para outras invenções nossas mais contemporâneas. Ele vai dizer, olha, não dá para dizer que os precedentes, ou um sistema que siga precedentes, vai melhorar a previsibilidade das decisões, porque precedentes também são linguagem, e, portanto, também devem ter interpretação, e, portanto, também tem textura aberta, etc., que é a nossa súmula vinculante. Na minha leitura, nada melhorou. Mas, enfim, como eu falei para vocês já no começo, para vocês não estranharem, eu sou muito crítica com o Poder Judiciário, e isso pode fazer com que vocês tenham uma visão parcial do fenômeno, né? Me parece que o que a súmula vinculante fez foi o seguinte: eu autorizo o Poder Judiciário a reconstruir a decisão legislativa e digo que isso é geral e abstrato, coisa que nunca foi admitida por nenhum sistema que separe os poderes e que tenha um sistema sofisticado de controles recíprocos. E aí o que mais que ele fala? Ele vai reconhecer, e isso é muito bacana, por isso que ele vai entrar na minha discussão sobre decisionismo, ele vai reconhecer que há um espaço de discricionariedade para a tomada de decisão daquele que adjudica o direito, daquele que aplica o direito. Então, o intérprete e o aplicador do direito, a aplicadora do direito, vai ter um espaço de discricionariedade, o que o afasta do positivismo clássico. Ele vai dizer, olha, o direito é hábito de obediência, continuidade da autoridade da criação, tem persistência das leis para além do desaparecimento do autor. E vai trazer ali no lugar do contratualismo, quem? As regras secundárias, e entre elas a regra do reconhecimento. Ele vai dizer, as regras secundárias vão remediar a ineficácia das regras primárias, porque vão estabelecer um critério de identificação, e aí a gente vai lembrar da questão do critério de validade, né, como é que eu identifico uma norma e uma norma como válida, e aí aquele escalonamento de validade, até que Kelsen sai para a norma fundamental hipotética e Hart sai pela regra de reconhecimento. Ele vai dizer também que define o processo de inclusão de regras primárias no sistema, então a gente pode pensar em um critério de competências e de procedimento, e ainda vão conferir poder a sujeitos para dizer com autoridade se a determinada regra está presente ou não no sistema e se foi violada ou não numa situação concreta. E aí ele vai ser indagado num determinado momento. Beleza, Hart, mas você criticou Kelsen, mas... E ele faz esse debate ao vivo, né, com Kelsen em Berkeley, e ele vai dizer, olha, vão dizer para ele, a sua regra de reconhecimento não é a norma fundamental hipotética com outro nome? Ele vai dizer, não. Por uma questão muito simples, não tem nada de hipotético na regra de reconhecimento. É um dado empírico. Alguns vão dizer, olha a escorregada dele, não para metafísica, mas para sociologia, né? Ou seja, eu posso reconhecer o critério superior de validade do direito, não por uma regra jurídica interna ao próprio direito, mas por essa regra de reconhecimento, que é esse hábito de observância, enfim, da outra discussão que é a tal da regra de reconhecimento. E aí ele vai além, ele vai dizer, vamos dar uma olhada nos fundamentos da decisão judicial. E ele vai dizer, olha, há uma discricionariedade na tomada de decisão judicial, na interpretação, e tem que ter.
Por quê? Esse poder discricionário na adjudicação vai pegar aquele caráter inicialmente vago das regras jurídicas e vai tornar preciso para aquele caso concreto. Mas ele vai deixar claro desde o início. Isso não significa que possa existir uma liberdade plena para quem está interpretando ou aplicando a norma. Ele vai dizer, né, não há uma autorização para interpretações exageradas que possam levar ao abandono da autoridade das regras. Já vou retomar esse ponto aqui com vocês. Ele vai dizer também que as regras são derrotáveis, né, que as regras podem ser afastadas. Ele vai usar o termo a menos que, né? Então, todas as regras, e daí eu trouxe o primeiro meme para vocês. Vamos ver se a Desiree vai conseguir mostrar. Que não é bem isso, mas talvez mostre para a gente qual é a ideia, né, de você ter aí uma regra, e aí o nosso depende, né, que tem as regras e tem as exceções às regras. No caso de Hart, não seria nem este meme adequado, porque sequer as exceções das regras estariam esgotadas nesse livro muito maior do que o livro de regras, porque elas seriam sempre abertas, sempre haverá, mesmo nas exceções. Então, essas são as únicas exceções, a menos que se dê uma outra situação com outras categorias ou outras realidades, outro contexto que vai exigir aí uma nova exceção, um novo a menos que. Então, esse caráter de derrotabilidade, e aí o Juan Carlos Bayón vai tratar isso de maneira bem interessante, trazendo aí a lição de Hart, vai mostrar que as regras podem ser afastadas, então não é que uma regra que deixa de ser aplicada vai sair do sistema, né, se a gente for pegar aí o tudo ou nada, elas vão continuar sendo regras, ainda que elas tenham implicitamente essa exceção a menos que. E vai dizer também, não há apenas uma resposta correta, há várias. Então, nada de do working aí, moralidade objetiva, aquela coisarada toda. Porém, é fácil, não é fácil, mas existe a possibilidade de eu reconhecer a existência de respostas erradas, ou seja, eu identifico respostas erradas. Então, isso já é importante aí para Hart. Para o Bayón, ele vai dizer que o caráter derrotável do sistema, ele vai trazer como evidente esse caráter não monolítico da fundamentação jurídica, ou seja, reconhecendo que o direito vai admitir várias possibilidades de compreensão, e que a lógica jurídica clássica é insuficiente para análise do fenômeno jurídico. E aí ele vem um ponto ali que foi onde me pegou. Ele vai discutir uma asserção, que é bem famosa, inclusive hoje, inclusive entre quem está no Supremo Tribunal Federal, inclusive hoje quem estuda Poder Judiciário, que diz o seguinte, o direito é o que os tribunais dizem que ele é. Ou numa versão mais controle de constitucionalidade, a Constituição é aquilo que o STF diz que ela é. Ele vai dizer, é aí que ele me perde. Porque ele vai dizer, olha, dentro do sistema, pode ser. Por que ele vai dizer isso? Ele vai dizer que, para os fins daquela decisão, para o resultado daquela decisão, ou como ele faz a metáfora, né, com o cricket, mas dá para a gente usar o futebol também. Para fins de resultado, para fins daquele jogo, o resultado é aquele que o marcador diz que é. Então ele vai dizer, pode chorar na cama que é lugar quente, que para aquele caso específico, a Constituição ou o direito é o que o tribunal diz que é. Isso volta e meia eu e o professor Emerson Gabardo brigamos longamente por conta disso, né? Nós acabamos passando esse tempo na Califórnia no começo da pandemia lá juntos, então a gente discutia aí, imagina, que divertido, em pandemia, né? No estrangeiro, sem família, o que a gente fazia? Discutia positivismo jurídico, porque nós dois estamos nos tornando cada dia mais positivistas, né? Mas eu tinha as minhas ressalvas ao positivismo, e uma dessas minhas ressalvas é essa fala do Hart. Ele dizia, olha, naquele caso concreto não tem o que fazer, porque a gente estava discutindo lei da anistia e a decisão do STF na DPF 153, aí que começou o debate. Ele vai dizer, olha, naquele caso não tem o que fazer, o resultado é aquele. Porém, isso não afasta nem as regras que deveriam ter determinado um outro resultado, nem a obrigação do marcador, ou do intérprete, ou do aplicador, de seguir as regras jurídicas. Não sei se isso consola vocês, a mim eu confesso que não consolou. Então ele vai dizer, a regra de pontuação continua a ser o que era antes, e é dever do marcador aplicá-la o melhor que puder. Então ele vai dizer, na adjudicação, os intérpretes não estão vinculados a uma interpretação mecânica das regras,
frequentemente utilizam a razoabilidade e a finalidade como critérios hermenêuticos, consideram princípios de moral e justiça na aplicação do direito e promovem escolhas entre valores conflitantes. Vejam como ele se afasta do positivismo de subsunção, né, aquele positivismo que dizem que é o positivismo mais clássico. Ele vai dizer, apesar de tudo isso, apesar desses 4 elementos, a atividade de adjudicação não se confunde com a da legislação. Por quê? Porque na adjudicação, ao contrário da legislação, eu preciso ter imparcialidade e neutralidade, consideração de todos os interesses envolvidos, o que não acontece na legislação, e embasamento da decisão em princípios razoáveis racionalmente. Não preciso nem chamar a atenção de vocês que em tempos de República de Curitiba e efeitos, né, do Código de Processo Penal e da Constituição de Curitiba, como isso se tornou fortemente importante para a gente na discussão jurídica. A questão da imparcialidade, da neutralidade, de dar conta de todos os argumentos trazidos no nosso, eu ia dizer novo CPC, mas entrega a idade, né? Veja que quando eu tinha aula, os meus professores chamavam de novo CPC, o de 73, né, imagina. Mas a gente tem aí uma nova exigência formalizada para essa justificação, sem falar de você estabelecer ali racionalmente quais são os critérios da sua decisão. E às vezes a gente não encontra isso no Poder Legislativo. Não exigimos isso do Poder Legislativo. Embora a tese de titularidade da professora Ana Paula de Barcelos fale no direito à justificativa do processo legislativo. Então, ela está achando um direito fundamental aí que a gente exija do Poder Legislativo essa fundamentação. O que parece bastante interessante se a gente for ainda se agarrar naqueles resquícios do contratualismo, que é o bem comum, o interesse público, tudo isso aí. E ele vai dizer ainda, esse poder discricionário que está na adjudicação, nessa atividade de aplicação do direito, não é só por casos difíceis, não. O direito é por si incompleto e derrotável, inclusive quando estamos falando de regras jurídicas. Ele vai seguir. Em indeterminado número de casos, ele vai admitir exceções implícitas às regras. Em alguns casos, vejam que interessante o reconhecimento que ele faz. Em alguns casos, peraí que eu estou fazendo pose para o Miguel. Em alguns casos, não existe nenhuma resposta que o sistema dê para o caso. E o Poder Judiciário não pode se negar a aplicar o direito, a dar o direito. Né? Ele não pode. Então, tem até um princípio, um brocádio jurídico, né? Não ricket. Ele não pode dizer, não, opa, o nosso sistema, pelo menos. Lembre que na Suprema Corte dos Estados Unidos há um procedimento anterior à decisão da Suprema Corte que é decidir se vai decidir. A gente não, a gente deixa na gaveta, bota lá na pauta, pede vista, faz outra coisa, né? Não tem essa declaração. E ele vai dizer, né, na página 141, não devemos acarinhar, mesmo como ideal, uma regra muito detalhada. Ou seja, esse caráter incompleto do direito, para ele, não é uma falha do sistema. É um elemento do sistema que não é negativo. Então, ele vai dizer, é impossível antecipar todas as possíveis combinações de circunstâncias que o futuro pode trazer. E o que ele busca é um equilíbrio entre a previsibilidade e a abertura máxima para a discricionariedade. Ou seja, nem um conjunto muito amplo de respostas que vai engessar o direito, nem uma carta branca para quem vai interpretar e aplicar o direito. E ele vai trazer compromisso entre duas necessidades sociais, a previsibilidade na aplicação das regras e a abertura para a resolução ulterior através de uma escolha difícil e informada de questões concretas que escapam da previsibilidade. Está lá na 153 e vai dizer que é necessário escapar dos extremos. Ele segue falando um pouco de conceitos indeterminados, que para a gente é dia a dia, não precisamos nem falar de boa-fé, nem de mulher honesta, nem de mais de conceito indeterminado, eu ia dizer moralidade, mas enfim, né, ali ele vai trazer, deixa eu colar aqui do escrito, ele vai trazer diligência devida, mas olha, não é só isso que vai ficar em aberto, tem outras coisas que também ficam em aberto. Ele vai comentar um pouquinho mais de precedente, falando da ratio decidente, que na minha opinião é o grande empecilho que a gente tem para defender uma estrutura de precedentes no sistema brasileiro. Pegue uma decisão do STF e me diga qual é a ratio decidente. Não se consegue fazer, porque eles não deliberam sobre os fundamentos da decisão. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de emprestar essa categoria para sofisticar o nosso sistema, por assim dizer, em face talvez do modelo decisório,
talvez da formação do Poder Judiciário, recrutamento, enfim, alguma coisa a gente erra. Então, agora está tendo aí uma discussão sobre o processo constitucional, com uma comissão sobre isso. Quem sabe aí a gente tem algumas novidades em um futuro próximo para ver se a gente consegue trabalhar com a ideia de precedentes. Por enquanto, para mim, só piora, o sistema não melhora. E ele vai dizer, ó, tem um monte de gente que tem aí uma implicância com essas regras, dizendo, então as regras não servem para nada, então, né, os céticos em relação às regras. E aí ele falou, o problema é que se a gente tira todas as regras, ninguém vai poder dizer que falta autoridade para uma determinada decisão. Estou ali na página 150, mais ou menos. E ele vai dizer, olha, é preciso trazer um olhar mais enfático para a questão da teoria das regras, principalmente quando da decisão judicial. E aí ele traz uma frase que eu gosto bastante, que é o cético acerca das regras é, por vezes, um absolutista desapontado. Então, como eu falei para vocês, e agora na sequência, né, ele vai falar, olha, o Supremo Tribunal tem a última palavra a dizer sobre o que é direito, e quando a tenha dito, a afirmação de que o tribunal estava errado não tem consequências dentro do sistema. Não são, por isso, alterados os direitos e os deveres de ninguém. Ele fala isso na página 55, foi quando ele me perdeu. Quem sabe agora até me recuperasse. Vai dizer, olha, é preciso que a gente discuta, então, a definitividade e a infalibilidade das decisões do Tribunal Superior. Vai dizer, olha, uma coisa é eu dizer que que o tribunal errou, mas isso não torna o tribunal falível, porque a decisão dele se mantém. Veja isso, para alguém que pensa a filosofia a partir da política, como isso incomoda a pessoa. Né? E ele vai dizer, olha, apesar de tudo isso, se a gente permitir que o marcador siga ignorando as regras, não só neste resultado, mas em vários outros, o que vai acontecer é que a gente vai mudar o jogo. Né? A gente vai chamar de discricionariedade do marcador, né? Isso que ele traz ali. E também é impossível que o sistema crie um conjunto de regras para a correção de qualquer violação da regra. Então ele vai dizer, página 157, todas as determinações do marcador seriam ao mesmo tempo definitivas e infalíveis, ou antes, a questão sobre se seriam falíveis ou infalíveis seria uma questão desprovida de sentido, porque não haveria nada que ele pudesse ter feito como certo ou errado. Isso, para mim, eu confesso para vocês, é extremamente frustrante. Então, o que eu faço agora? Eu desloco a discussão para a política. Então, aquela decisão, naquele caso concreto do STF, vamos falar, por exemplo, da lei da anistia, na DPF 53, foi errada. Ah, tá, mas isso não adianta nada. Essa era a discussão que eu tinha aí com o meu colega. Não adianta nada você continuar falando isso, porque isso não gera efeitos dentro do sistema. Falei, não gera efeitos naquela decisão. Aquilo não vai mudar, eles não vão voltar atrás. Mas eu posso utilizar a crítica a essa decisão, mostrando como eles descumpriram as regras que dão autoridade a ele, para irritar o sistema, fazendo que, primeiro, uma decisão tomada desta maneira não se repita, né, ou seja, que eles não tenham coragem de descumprir mais a Constituição, e que, enfim, eles fiquem atentos para o backlash, né, para a resposta social à questão decidida pelo tribunal. O próprio Hart vai trabalhar um pouco isso. E é bem interessante como isso tem me preocupado cada vez mais. Essa autorização dada do Tribunal Superior para ele mesmo, para afastar as regras, aplicando a justiça, na minha leitura tem corroído o sistema. Por isso que eu tenho me dedicado um pouco a escrever sobre populismo judicial e erosão democrática, né, que é um dos temas que eu tenho mais trabalhado agora. Ou seja, não é um desrespeito da cidadania em relação às regras jurídicas que fazem com que a lei não pegue. Não é um problema de uma deputada, um senador que foi lá e desrespeitou e a gente precisa fazer. Não, é uma aplicação sistematicamente, não é aplicação, mas é a construção de respostas sistematicamente ignorando a Constituição. Então agora vocês até viram, né, que não sei se vocês viram, mas a minha pesquisa de iniciação científica agora, que vai começar no meio do ano, vai ser sobre o Estatuto de Congressistas, ou seja, como o STF destruiu o Estatuto de Congressistas e agora não vale mais nada a Constituição, e como isso não é bom para o sistema. Então, aí a gente tem onde é que cabe a crítica? Então, cabe dentro da decisão? Não cabe para a Hart. Está feito, acabou-se, é infalível a decisão. Qual que é a minha questão? Que a gente pode continuar criticando para desestimular o desrespeito cotidiano às regras por quem aplica o jogo. E ele vai dizer, inclusive, isso, né, que está estabelecido o núcleo de possibilidades
do marcador. E que há, isso na página 158, um limite quanto à medida em que a tolerância face às decisões incorretas é compatível com a existência continuada do mesmo jogo. Ele diz, se o marcador insiste em ignorar as regras do jogo para dar o resultado, vai chegar uma hora que não vai servir mais. Ou se muda o jogo, ou os jogadores não vão mais aceitar as determinações aberrantes do marcador. E aqui uma provocação assim, bem pontual, provoquei e saí correndo. É o caso de El Salvador. Vamos supor que uma corte sistematicamente dê decisões, que não é o caso de El Salvador. Só tô, antes, né, que gravei só esse pedaço desse rei aí falando é tudo constitucional, tal. Não é nada disso. Vamos supor uma corte suprema que desrespeite sistematicamente a Constituição. Vai chegar uma hora e falar assim, não dá mais. A gente não vai mais respeitar as suas decisões. E aí vocês podem pensar em El Salvador, ou vocês podem pensar num El Salvador com talheres, que é a proposta de Joe Biden de empacotar a corte, aumentar o número de integrantes e diminuir o prazo que eles ficam lá na corte. Tem, enfim, maneiras mais sutis também de fazer isso, né, de demonstrar essa falta de tolerância ou este limite em relação às determinações aberrantes do marcador, sejam elas quais forem. Ele fala da questão da incerteza quanto à regra do reconhecimento, atribuição de autoridade e competência que os tribunais acabam resolvendo, e que isso vai discutir aí, e ele vai discutir ainda a possibilidade do parlamento restringir suas decisões futuras. Ele vai falar ainda de backlash, não chamando disso, obviamente, né, as limites das decisões judiciais para resolver uma questão não prevista e que encontra uma sociedade dividida, e ele vai dizer, olha, a gente vai olhar para trás e vai dizer, olha, acertou o tribunal naquele momento, é mais ou menos o andar do bêbado, né, que a gente olha para trás e fala, olha como fez sentido o meu caminho até aqui. Vai dizer que naquele momento que o tribunal tomou a decisão, não havia nenhuma certeza, nenhuma autorização inerente para que o tribunal atuasse da maneira como ele atuou. E aí ele vai terminar esse capítulo dizendo, olha, há um grande prestígio para os tribunais quando eles atuam na zona de certeza do direito. Então, mais ou menos incentivando os tribunais a trabalharem aí nos limites dos textos normativos e com previsibilidade. Veja que seria um horror para ele olhar o direito brasileiro a partir de aqui. Eu vou falar então agora um pouquinho do capítulo 8, que vai ser uma abordagem muito mais curta, até porque eu gosto mais de um outro livro que ele traz, em que ele traz essa discussão entre direito e moralidade. Então, só vou citar ali para vocês. Ele vai falar que existe uma conexão entre direito e moral, né, que não é aquela, no entanto, do direito natural, né, da existência de princípios da verdadeira moral e justiça que podem ser acessados pela razão humana, e que mais que isso. Então, às vezes a gente pode pensar, não, mas é verdade, né, a razão humana vai lá e colhe essas ideias, esses princípios do direito natural e transforma em regra positiva. Ele falou, não é só isso. Quem defende esse ponto de vista diz que quando as leis humanas, elas contrariam esses princípios, elas são inválidas. E aí vocês vão me dizer, mas isso aí ninguém mais fala. Eu desafio vocês a abrir um livro de direito constitucional e não achar o princípio da vedação de retrocesso. O que é o princípio da vedação de retrocesso? É quase um apelo de... sim. Vocês vão dizer, mas não é natural porque ele é historicizado. Mas quem diz que a gente está caminhando num progresso? Quem diz que a gente está... Vamos pensar numa discussão ideológica, né? Se a gente defendesse aí a existência de uma propriedade erridal, como foi criada lá pela Constituição Mexicana em 1917, ou seja, uma diminuição muito grande da proteção individual da propriedade. Isso é retrocesso ou é avanço? E a gente utiliza isso em direito constitucional, assim, mais ou menos como um super trunfo, né? A Tianga Real está lá a proibição do retrocesso. Então, me parece que a gente, ou ainda, né, um dos ministros, que é professor de direito constitucional também, porque, enfim, né, a gente também passa as nossas vergonhas, vai dizer esses dias que ele estava tomando aquela decisão porque era o só sentimento do povo exigia. O sentimento do povo. E aqui eu trouxe mais um meme para vocês, que não era o que eu queria, né, porque eu queria colocá-lo naquele da indeterminação da linguagem, da ampla discricionalidade, mas que ele vai trazer aqui uma fala que ficou muito famosa deste ministro, que ele vai dizer, ele termina uma decisão judicial que vai afetar o exercício de competências de integrante de outro poder, dizendo, eu só faço o que é certo
justo e legítimo. E essa fala que eu não fui eu que fiz o mesmo, que eu não tenho essa habilidade, vai dizer, a única paixão legítima que é pelo que está certo e justo. Possivelmente foi uma dessas imensas discussões quase cotidianas que ele tem com o quadro não tem no direito. É exigido um caráter voluntário daquele ato que ofende a moral. Isso não é exigido de direito e moral, porque também pode ser que não façam isso, e o direito continuará válido. Lá na página 172 ele diz, existem ótimas razões para que a justiça tenha lugar no direito, mas justo e injusto é diferente de bom ou má, é diferente de lícito e ilícito. Né? E aí ele vai tratar de diferenças relevantes, de posição de relativa igualdade ou desigualdade atribuída pelo direito, e por aí vai. Ele vai dizer uma coisa também que volta e meia a gente vê aqui nas decisões. As leis que se consideram justas, que a sociedade considera justa, as leis que a sociedade considera justas, são excelentes, mas a justiça pode estar em conflito com outros valores. E que está lá na página 180. E aí é o último meme que eu trouxe para vocês, da época do mensalão, né, que se dizia que estava se fazendo uma decisão aí independentemente do direito, mas realizando a justiça, e depois a gente vê, em eleitoral, que é onde eu mais estudo, aí é várzea toda hora. E aí a gente tem aí um meme bem interessante, que é o Joaquim Barbosa rasgando a Constituição, portanto, ignorando aí o texto normativo e resolvendo colocar a justiça e a moral no lugar do direito. Se vocês pegarem até decisões de ministros que vieram de uma construção de direito processual, vocês vão encontrar. Tem um acórdão específico que é da ação cautelar 4070, salvo engano, que vai dizer que ele está tomando uma decisão, o ministro relator, ele vai dizer, embora a Constituição não me permita, o sistema me impõe esta medida. Pensa. Por isso que eu estou cada dia mais positivista. E aí, terminando já, ele vai falar assim, olha, a justiça não se confunde com a moral, é outra pegada, né? Os elementos da moral são diferentes dos elementos do direito. Há um vocabulário comum compartilhado entre as regras morais e as regras jurídicas. Ambas são vinculativas, independem de consentimento dos atingidos e são sustentadas por uma pressão social séria, mas existe uma diferença de motivação, né? Ele vai falar que na esfera moral tem a questão de você exigir mais ainda do que é devido, para que tenha a honra, o louvor, o herói, e aí vai tratar, aí no capítulo que vocês vão ver, com a próxima pessoa que vai apresentar para vocês, uma outra leitura de moral. Já vou terminar, Marina, eu sei que eu me alonguei, porque, enfim, acabei me animando, embora achando que não ia fazê-lo porque era Hart, mas vocês viram, enfim, que é este livro fabuloso do Hart, que chama Law, Liberty and Morality. Você já deve ter ouvido, porque eu imagino que bastante gente citou para vocês, em que ele vai tratar do enforcement legal da moralidade, ou seja, como há essa tradução da moralidade no direito. Vai defender 4 pontos, né? Quatro questões, se o desenvolvimento da moral do direito foi influenciado para a moral, e depois se o desenvolvimento da moral foi influenciado pelo direito, é a segunda questão. A terceira questão é se pode ter uma crítica moral do direito, é a terceira questão que ele coloca.
e que isso pode parecer paradoxal, mas enfim, ele mostra que não é, e aí ele vai dar uma cutucadinha no Kelsen também neste ponto, e ele fala, não, mas a quarta questão, que é o que eu vou trabalhar nessas lectures, né, nessas abordagens que eu vou fazer, diz respeito se o fato de uma conduta ser imoral é suficiente para ela ser condenada pelo direito. Isso é bem interessante, ou seja, se há uma tradução das vedações, sanções jurídicas, quando do reconhecimento de uma violação e de uma sanção moral. E aí ele vai trazer John Stuart Mill de um lado, em On Liberty, que é um livro fenomenal, né, quando ele escreve sobre a liberdade, muito à frente do seu tempo, que ele vai dizer que não, né, que não tem nada a ver a consequência jurídica em relação à consequência moral, mas ele vai trazer aí os críticos, dizendo, que nenhum homem é uma ilha, e por aí vai. E o que mais me interessa é o que ele faz a análise dos casos, dos temas aqui, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui da primeira parte. Então, ele começa falando do enforcement legal da moralidade, né, da tradução, né, do legal da moralidade, fazendo com que o direito sirva para punir atos imorais. E aí ele fala conspiração para corromper a moral pública, prostituição e homossexualidade e moralidade positiva e moralidade crítica. Depois ele vai falar, né, da imoralidade privada, dos exemplos da indecência pública, por aí vai. Me parece muito mais interessante do que uma discussão, pelo menos que eu vejo, né, gente, do capítulo 8º, porque vai trazer aí a aplicação concreta das premissas filosóficas de Hart. E é muito interessante como ele enfrenta essa discussão, mais ou menos em 1963, imagino que o mundo estava pegando fogo, e os Estados Unidos também, e ele vai fazer uma defesa aí dessa separação, o que vai levar, por exemplo, à impossibilidade de defesa das leis do Texas, que vigoraram até poucos anos atrás, que puniam aí as relações homossexuais mesmo dentro de casa. Então, ou o controle dos corpos, controle da contracepção e por aí vai. Então é isso, Marina, é isso, Miguel, espero que tenha sido útil, pelo menos tenha passado rápido para vocês as minhas contribuições a respeito aí desses 2 capítulos do Hart. Muito obrigada, professora. Foi, sim, com certeza muito útil para a gente entender um pouco mais sobre Hart e o contexto em geral. E agora, para iniciar o nosso momento de discussão, eu vou fazer algumas perguntas que nos foram enviadas. A primeira delas, no ponto 3 do capítulo 7, o Hart vai falar da confiabilidade da decisão judicial. Queria saber qual seria a posição que ele tem em relação ao realismo jurídico. Nesse ponto, em capítulos anteriores, o autor toma uma postura de concordância a essa corrente. Em que medida ele concorda e discorda? Vamos aqui fazer uma aproximação de até onde, porque como eu falei para vocês, eu não sou uma especialista em Hart, né? Ele surgiu na minha vida por conta aí dessa preocupação com o decisionismo, mas me parece que, embora ele tenha algumas aproximações do realismo jurídico, ele não assume todas as consequências, né? Então, porque o realismo jurídico vai ser um pouco mais cético em relação à possibilidade de regulação do mundo pelo direito, né, ou pela previsão abstrata de regras. Então, pelo menos até onde eu faço essa leitura, e estou absolutamente disposta a ser convencida de que estou equivocada, ele assume algumas das suas premissas, mas não todas, né? Ele vai aí aceitar um caráter também de normatividade do direito positivo. Não sei se eu escapei bem, eu fiz meio Matrix aqui, fez meio Pazuello aqui, Marina, como é que saiu dessa resposta aqui? Mas eu posso abrir para vocês aqui o 7.3 para ver exatamente o que é, vamos ver se eu acho. Se quiser caminhar, Marina, ou quem fez a pergunta, se quiser dizer para eu explicar decentemente, até me ajudar aqui. Olha, acredito que a gente possa seguir. Então vai. Ok, a próxima pergunta é: no capítulo 8, ele comenta da relação entre direito e moral. Logo no início, ele apresenta um resumo do que as teorias anteriores equivocaram. O autor comentar que as discussões podem ser resumidas entre equitativo e não equitativo, fair e unfair,
Nessa abordagem, no capítulo, ele não acaba limitando a discussão da relação entre direito e moral. Por exemplo, ele não leva em consideração a questão da ideologia ou dá uma importância maior a elementos externos, a ideia metafísica de justo e injusto. É isso que eu estava comentando com vocês, né? O capítulo 8 é só o primeiro capítulo de Justiça e Moral, ele vai retomar isso no capítulo 9 e ele vai trabalhar em outros textos. Então, aqui o que ele tá tratando neste primeiro momento é dessa questão de uma justiça e de uma justiça que a gente chamaria de distributiva, né? Do que deve ser considerado como critério de desigualação para sustentar um tratamento desigual entre pessoas. Ele vai falar, não é uma pessoa específica, é uma classe de pessoas e por aí vai. Então, neste ponto, me parece que ele faz essa redução, mas ele assume isso, né, como um bom filósofo analítico, ele diz, eu vou fazer isso, e no capítulo seguinte, né, que ele vai falar de direito moral, vai falar de direito natural, positivismo jurídico, ele vai retomar um pouco dessa discussão. E como eu falei para vocês, em outros textos do Hart, ele vai aprofundar esses temas quando ele vai enfrentar questões concretas. Então, pode ser que neste ponto, que alguns vão dizer que ele escreve esse livro mais como um manual, né, ele chega também em uma entrevista a falar isso, né, que ele está, na verdade, construindo um livro para que as suas turmas seguissem o seu raciocínio, talvez ele tenha feito essa redução de fato. Mas eu não imputaria ao pensador essa visão reducionista. Deixa eu ver se eu acho o 7.3, agora fiquei insatisfeita com a minha resposta. Ok. Que não sei quem fez a pergunta, mas é sobre a definitividade e a infalibilidade da decisão judicial, que é aquilo que eu estava conversando com vocês, né, da questão de uma decisão não poder ser certa ou errada quando ela vem de um tribunal superior. Claro, se a gente está dentro de uma estrutura de revisão de decisões, isso é possível, mas que haveria aí essa possibilidade de que se ignorasse a regra e mesmo assim a decisão valesse. E retoma aí quem fez a pergunta para me ajudar aí a pensar com vocês sobre isso. Eu não sei se quem fez a pergunta quer se manifestar. Não, vamos ver a pessoa se constrangendo mais tempo, né, gente? Para quê? Eu posso seguir, então? Tá. Então tem mais perguntas aqui. Qual a função e o fundamento do direito natural na teoria de Hart? Seria para mera divisão teórica abstrata entre moral e direito positivo? Ou para a solução com justiça de situações práticas em que o direito positivo se mostre insuficiente? Seu fundamento estaria em práticas sociais difusas, em moral abstrata dedutível pela razão, ou em alguma moldura legislativa judicial aplicada a situações concretas. Ele vai dizer que não existe uma resposta correta, né? Então, não sei se a gente poderia atribuir a algum desses elementos o fundamento das respostas na ausência de uma regra concreta. Ele vai dizer que vai caber à adjudicação trazer a resposta e justificar racionalmente isso ele vai deixar claro. É preciso demonstrar as razões, né, aplicar ali, a construção do seu raciocínio e fazer com que isso consiga adesão social. Então, eu arriscaria dizer que não existe aí a incorporação desse direito natural, ele vai trazer ali mais ou menos demonstrando como estaria equivocado uma leitura do direito e da filosofia do direito a partir do direito natural, e também não dessa moral abstrata ou dessa moral objetiva que depois vai ser trazida por Dworkin como um verdadeiro fundamento aí do que une uma sociedade juridicamente, né? Eu imagino aí que uma resposta adequada seria a racionalidade da tomada de decisão, que às vezes ele vai assumir pode ser em critérios de justiça. Ele vai dizer que não estão excluídos da possibilidade da construção de uma resposta a uma questão que não está previamente determinada pelo sistema, esse apelo a princípios de justiça, a valores morais e por aí vai. Muito obrigada. Então, se alguém mais aqui na reunião tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer o uso do chat ou do microfone mesmo. Tô até nervosa. Vamos falar de eleitoral, daí eu fico mais tranquila, entendeu?
Perfeito, Marina. Eu anotei algumas questões à medida que eu ia lendo e ouvindo a apresentação da professora, alguns questionamentos de primeira leitura do Hart, assim, né? Um deles, assim, só para começar, uma coisa bem tranquila, na verdade, é que, assim, eu até comentei isso com um professor anterior, que é um professor lá de Goiás, o Arnaldo Santos Belo, não sei se a professora já ouviu falar, ele que nos acompanhou na última reunião. E eu comentei com ele, mas a gente não chegou a discutir essa questão a respeito da linguagem do Hart, né? O Hart ele utiliza bastante a filosofia da linguagem, né? Essa corrente da filosofia e tudo mais, assim de influência e também para criticar as outras teorias positivistas e tal. Mas ele acaba fazendo uma linguagem, no meu ponto de vista, assim, à medida que eu ia lendo, pouco da corrente que ele está seguindo, digamos assim. Ele tem bastante influência dessa questão do Círculo de Viena e tudo mais, dessa linguagem mais concisa e tudo mais, da filosofia analítica, mas me parece que ao longo da leitura, assim, ele faz uma postura um pouco mais dialética, né, da linguagem, dos argumentos dele, do que necessariamente uma filosofia analítica. Por exemplo, você vai ler o Wittgenstein, o argumento dele é quase matemático, assim, ele é muito propositivo no sentido das proposições dele, né, ele é tipo A, B, C e vai argumentando dessa forma. O Hart ele acaba fazendo um jogo diferente, né? Ele faz um argumento, daí ele volta, daí no capítulo seguinte ele retoma, então tipo ele faz uma linguagem quase dialética mesmo. Daí assim, sobre a linguagem a respeito disso, essa observação que eu fiz, eu queria saber o que a professora acha, assim, dessa questão da linguagem, se concorda com esse ponto de vista e se percebeu a mesma coisa e se tem mais alguma observação a respeito da linguagem que o Hart utiliza, basicamente seria isso. Miguel, eu tenho o mesmo texto, meu livro Desaparecido é o mesmo que vocês passaram para mim, que é a tradução portuguesa, que eu acho muito ruim de ler. Uhum. Né? Então, se a gente falar em uma outra dimensão de linguagem, um cidadão que escreve o que ele considera que possa ser um manual didático, não escreve daquele jeito. E eu posso atribuir aí em alguma medida a questão da tradução do inglês para o português, porque você vai ler Law, Liberty and Morality, é muito mais fácil de ler, mesmo estando em inglês. Uhum. Né? Então, essa é uma primeira questão, de que ele parece um filósofo da velha guarda, muito mais em português do que em inglês. Ele é analítico, na minha opinião, e ele é dialético, e ele retoma algumas, tanto que vocês viram na minha apresentação, como eu fiz algumas anotações a partir do texto, eu vou e volto algumas vezes, como ele faz isso. É o que a gente faz no texto didático. Né? Então, talvez a finalidade do texto, que era menos um texto teórico do que um texto para a construção de um caminho de ensino-aprendizagem, explique isso. Mas em relação à filosofia da linguagem mesmo, eu confesso a vocês que eu tenho uma certa dificuldade de colocar o Hart totalmente na filosofia da linguagem. Então, se a gente pensar aí nos 3 grandes paradigmas filosóficos, né, do ser, do sujeito e da linguagem, eu vejo o Hart numa passagem entre sujeito e linguagem. Eu não vejo ele assumindo todos os efeitos da adoção de uma filosofia da linguagem a partir do direito, da política e por aí vai. Então eu vejo que ele ainda está com o pé em cada canoa, por assim dizer. Pode ser uma deficiência teórica, porque eu acabo tendo contato com os filósofos da linguagem pós-Wittgenstein, né? Não vou ver, a gente não vai estudar todos os linguistas, na verdade o que a gente vai ver aí é muito mais Apel, Habermas, e os caras da hermenêutica, da Dahmer, Heidegger e por aí vai, mas me parece que ele está um passo antes. Então talvez seja esse desconforto que vocês... Ele é um cara da transição entre uma forma de construir a filosofia e outra forma de construir a filosofia. Pelo menos essa é a leitura que eu tenho. E o que mais atrapalharia, por assim dizer, essa passagem completa para ele, é que os interlocutores dele, ou seja, com quem ele discute, são os sujeitos desse paradigma aí do meio, e não do novo paradigma. Pelo menos é o que me parece. Né? E ele vai trabalhar aí, portanto, em um diálogo com, na minha leitura, filósofos do sujeito. Não sei se eu consegui me fazer entender. Perfeito, entendi sim, professor. É que, por exemplo, fazendo uma relação com o Kelsen, que escreve ele 20, 30 anos antes, ele é muito mais linguista, digamos assim, né? Ele tem muito mais influência do Círculo de Viena, do Wittgenstein e tal.
do primeiro principalmente, e quando a gente vai no Hart realmente dá essa percepção de que talvez ele tenha abandonado e tudo mais. Mas enfim. Há uma outra Mas questão. o Kelsen escrevia para a posteridade, né? O Kelsen, eu brinco que quando a gente vai pegar Kelsen, a gente tem que pegar Gramsci, assim, o cara que sabia que ia ser lido e que se explicava e lapidava a linguagem. Eu não vejo isso tão presente assim em Hart, assim, pelo menos de maneira tão evidente. Mas eu confesso a vocês que eu tenho várias implicâncias com Kelsen e que ele só me ganhou no livro A Democracia. Nos demais, assim, e talvez no jurisdição constitucional, e olha lá, né, mas nos outros textos aí ele me parece que serviu para alguma coisa, mas não traz respostas que sejam satisfatórias para a gente. Perfeito, professor. Um outro questionamento que eu anotei aqui, ao longo da apresentação, foi a relação do Hart com a política, que eu acho que entra bem no que a professora gosta de debater, né? Assim, os 8 capítulos que a gente leu até agora, o Hart ele aborda pouco questões políticas, né? Ele traz mais uma relação da própria linguagem, de trabalhar a linguagem, né? Ele traz também uma relação com a teoria interna do positivismo, no sentido que ele dialoga muito com positivistas anteriores, para dizer, olha, você errou nisso daqui, você acertou nisso daqui e tal, nesse sentido. E ele traz poucos argumentos assim, tipo, políticos, argumentos até práticos, dessa relação, né? Daí eu queria que a professora comentasse sobre essa questão, assim, por que você acha que o Hart não trouxe isso, foi uma escolha, você acha que é uma falta na teoria dele, que pode ser criticada, ou se na verdade ele até trouxe essa questão em outras obras e nessa obra ele não fez tanto, na verdade. Ele vai trabalhar um pouco na questão da transformação dos anseios sociais em legislação, quando ele vai falar, por exemplo, neste livro, né, de direito, moralidade e liberdade, mas não é onde ele centra a sua preocupação. Aliás, naquele período ali que aquele pessoal está escrevendo, pouca gente vai se preocupar com isso, né? O Schmitt vai se preocupar com a legislação e com a produção do direito, e a maioria vai se preocupar com a aplicação do direito. Então, também não era um tema na filosofia a ser discutido na época. Talvez porque a gente tivesse, no lugar onde Hart estava, uma certa estabilidade em relação ao reconhecimento da autoridade de produção do direito, então não era uma questão que se colocava. Né? Ele se preocupa de uma maneira indireta muito mais com a política dos tribunais, ou seja, com essa atitude dos tribunais de desrespeito às regras estabelecidas e aos limites da linguagem, do que uma preocupação com a produção do direito. E eu estava conversando, a USP vai fazer um grande evento sobre ensino jurídico daqui uns dias, e me chamaram para falar lá, e eu falei, olha, o que vão falar de ensino jurídico? Eu falei assim, não, é que a gente está preocupado aí com a centralidade no Poder Judiciário do ensino jurídico. Eu falei, mas isso eu tenho dito faz tempo. Então, talvez até a nossa forma de construção do fenômeno jurídico, da abordagem do pensamento jurídico, seja ainda via... É como se o direito surgisse, aparecesse, e a gente fosse se preocupar com a aplicação do direito. Né? Então, ainda hoje, a gente tem pouca preocupação com a abordagem na produção do direito. E o Hart não vai fugir disso, né? Pelo menos até onde eu conheço do Hart, ainda que ele fale um pouco de poder legislativo, ali quando ele vai falar do poder legislativo e do parlamento podendo controlar o parlamento futuro, isso é uma passagem de alguns parágrafos, né? E o resto do tempo ele vai se dedicar muito ao direito já posto, e depois a aplicação do direito. Então eu vejo aí que talvez não seja uma falha do Hart, mas seja uma questão do que era tema, do que era preocupação da filosofia nessa época, né? É aquela questão, né, de que as pessoas se fazem as perguntas que o contexto lhes coloca, né? Não vai trazer aí perguntas fora aí deste contexto. Então, aí eu vejo que talvez tenha uma questão que é muito, muito diferente se a gente pegar filósofos anteriores, como, por exemplo, John Stuart Mill, né, ou vai pegar aí Rousseau, que estão fortemente preocupados com a produção do direito. Perfeito, professora. Só continuando nessa toada, uma questão que eu queria colocar a partir da fala, se essa, assim, eu até vejo dessa forma, de que realmente não é culpa do Hart, porque ele está nesse contexto, e a maioria dos teóricos parceiros dele, assim, né, colegas, eles tratam desse jeito, e assim, a origem disso poderia ser atribuída, digamos assim, ao positivismo científico, como uma... na entrada do direito, né, da entrada, por exemplo, o Kelsen tem muita influência disso, da entrada do positivismo científico no direito, para tornar o direito como ciência.
naturalmente as ciências ao longo do século XX elas ficaram, digamos assim, estéreis de decisões políticas e incluíram uma certa neutralidade na sua teoria, no sentido de tipo, ó, a gente aqui é infalível na ciência, a gente tem certos métodos empíricos ou dedutivos ou racionais de fazer, e é isso aqui que está certo, e isso aqui que a gente está falando não tem nada a ver com ideologia, com decisões políticas e com decisões relacionadas a realmente essa questão do macro, digamos assim. O Hart ele está nesse sentido, daí assim, é uma observação que eu queria fazer a respeito disso, se a professora concorda com que realmente essa influência do positivismo científico e também por falar do positivismo no geral, né? O positivismo hoje, digamos assim, o jurídico no caso. Eu acho que o positivismo mais contemporâneo, ou o neopositivismo, por assim dizer, ele não abandona essa percepção da criação do direito. Eu acho que seria um pouco redutor das preocupações de um positivismo contemporâneo dos critérios ou da forma, mesmo se a gente for pensar procedimental, da construção do direito. Inclusive com os debates, a suficiência dos debates e por aí vai. Agora, se a gente pensar no positivismo mais clássico, o direito é um dado, para que ele seja possível construir uma ciência rígida, rigorosa a partir dele. E aí, de fato, é muito difícil você incorporar essas considerações políticas. É muito mais fácil você considerar que o direito é produzido a partir do reconhecimento racional de uma verdade que está lá fora. E aí é muito mais fácil fazer sentido. Então, seja pelo reconhecimento individual de princípios de justiça, seja pelo sopro divino, enfim, e aí tem várias vertentes disso. É muito mais fácil ter o direito como algo dado do que algo que é objeto de disputa, porque aí você vai ter que neutralizar essa disputa a partir do momento que você torna aquilo seu objeto, que é muito mais difícil de justificar. Por isso que eu gosto de Schmitt, que Schmitt não nega essa dimensão que é parcial, que é insuficiente, que é uma resposta possível e não há resposta jurídica. Então, por isso que a minha intenção era estudar o decisionismo e a questão do fundamento do direito a partir de um cidadão que vê o direito das lentes da política e não neutraliza a política com uma lente pretensamente pura do direito. Entendi. Então, assim, na sua visão de leitura do Hart, o Hart ele coloca, ao contrário do Schmitt, a política num ponto de vista estéreo, assim, né, de não assim, analisar o direito a partir dela, mas entender, na verdade, a política somente como uma parte do direito minúscula, pequena, que não interfere tanto no todo, digamos assim. Mais ou menos, Miguel, porque quando ele faz a diferença entre adjudicação e legislação, ele diz que quem aplica o direito precisa ser neutro e dar conta de todos os interesses. Então, ele assume, ainda que implicitamente, que a política constrói o direito de outra forma. O que ele não faz é problematizar esse tema. Então, também não sei se dá para a gente dizer que ele não se preocupava com isso, ele não problematiza o tema, pelo menos não até onde a gente conhece, que na minha extensão são esses dois textos do Hart. Vocês viram algumas entrevistas dele já? Ele tem várias entrevistas, estão disponíveis no YouTube, é que não tem a imagem dele, né? Então às vezes é difícil a gente entender aí o inglês, né, mais antigo, com chiado e tal. Mas ele responde algumas perguntas assim, bem interessantes a respeito de quem ele é, o que ele está fazendo. O que mais me interessa nesse debate, e que me parece que a gente precisa recuperar, é o lugar do direito e das regras, né, da regra jurídica. Então isso me interessa bastante em Hart, né, dizer, olha, não é porque não resolve tudo que não resolve nada. Aí parece que a gente, num pós-positivismo aí que largou as rédeas do direito duro, por assim dizer, a gente está meio no vale tudo. Então a recuperação de Hart agora me parece importante, por isso que eu fui ouvir algumas entrevistas, inclusive, aí um pouco antes do convite. Muito obrigada, professora. E se alguém aqui tiver mais alguma contribuição ou mais alguma intervenção a fazer, fiquem à vontade.
Em minha defesa, eu devo dizer que dentre todos os capítulos que vocês leram até agora, os meus foram os menos interessantes. Então, vocês vão ter muito mais pano para manga para reconstruir, recolocar, repensar, questionar o pensamento de Hart nos primeiros capítulos, né, principalmente até o sexto, mas eu diria ainda mais até o quarto, do que nesses últimos capítulos. Então, não desanimem, faltam 2, né, se não me engano, que também vão acabar sendo quase que aplicações da teoria do Hart, né? Então, eu entendo aí que talvez tenha suscitado menos paixões essa questão do direito à moral e da questão do desprezo às regras. Mas eu recomendo o direito, moralidade e direito, liberdade e moralidade, porque daí vai trazer para vocês essa relação de uma maneira mais intensa. E são textos curtos também, vocês podem pegar só um pedaço do texto. Ele se aproxima muito da proposta do domínio da vida do Dworkin, não sei se chegaram a ver, que é um livro do Dworkin de aplicação da teoria dele em casos difíceis. Então, ele vai tratar de eutanásia, de aborto e por aí vai. E aí, mais ou menos, o que o Hart faz aqui é tratar de temas difíceis em relação ao fundamento do pensamento dele, né? Talvez seja mais interessante para discutir aí direito, moral e justiça. Perfeito, professor. Não sei se mais alguém quer fazer alguma contribuição, porque senão fica só eu falando, realmente a Marina, né? Daí fica meio monótono, mas podem usar o chat, fazer aí contribuições no áudio, aí a gente tem mais alguns minutinhos. Mas já assim, encaminhando para um final, eu queria fazer mais 2 observações, se a professora me permitir. Uma delas é assim, uma coisa mais contemporânea, não sei se a professora ela poderia falar sobre isso, que na verdade não tem muito a ver com essa questão do capítulo em si, digamos, tem a ver, mas não tem a ver, né? Que seria mais uma questão prática, que talvez ele vá falar na questão do direito internacional, né? Atualmente aqui na América Latina está tendo uma corrente muito forte do constitucionalismo comum, né? Aquele ius constitucionalis communis e tudo mais, de você criar uma defesa de democracia em torno da Constituição, em torno de princípios na América Latina, digamos assim, né? Resumindo essa ideia. E daí, o Hart, a princípio, ele vai... como que ele vai entender essa relação dessa, digamos assim, desse ius communi, de uma coisa de trazer um direito mais natural, uma influência do direito mais natural para uma ideia do constitucionalismo, assim. Não sei se ele pode falar isso no capítulo do direito internacional, que a gente não chegou lá, mas enfim, eu queria trazer essa reflexão, ver se a professora poderia contribuir em alguma coisa. Eu acho que ele, como um positivista ainda que soft, não sei como ele encararia a soft law, né? Porque a ideia desse jus comune constitucional, alguma coisa equivalente, seria mais ou menos uma forma de estabelecer, pelo menos na minha leitura, um padrão mínimo do constitucionalismo latino-americano. O que é bem interessante, porque quem propôs isso foi Simão Bolívar, já faz um tempão, né? Ele queria estabelecer alguns fundamentos do constitucionalismo para todas as nações que formam a América. E que não sei como ele veria isso, por conta de uma leitura da época dele muito centrada nas soberanias nacionais. Eu reconheço que muito da nossa estrutura de pensamento jurídico está relacionada a essa estrutura de pensamento vinculada às soberanias nacionais. É muito difícil a gente pensar fora disso. Então, não sei qual seria um caminho próspero para isso. Um caminho pré-pandêmico talvez fosse próspero de a gente pensar numa nação de nações, por assim dizer, né, com fronteiras mais flexíveis, mais amplas, inclusive para aplicação de institutos jurídicos, etc. Não sei como isso se colocaria hoje em dia, mas intuo que para Hart ia causar um certo estranhamento. Perfeito, professor. Obrigado. Acho que seria isso, né? Essa questão aí tem muito a ver com essa questão da textura aberta, né? Porque quando ele fala da textura aberta, ele fala muito da relação do sistema com as coisas internas do sistema, né? Ele meio que exclui a influência externa, né, do direito internacional, pelo menos até esses capítulos. Ele pode pormenorizar mais isso depois, né? Então talvez essa questão da ius constitucional fique com uma questão que ele meio que não... É uma problemática, porque se a questão da soberania, se o STF, por exemplo, aqui no Brasil é quem tem mais poder para dizer sobre o direito, como que vai funcionar uma supranação? Então essa supranação, esse tribunal, por exemplo, o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos,
vai ser aquele que vai ter a decisão final, ou vai ser no nosso caso, como é, por exemplo, o STF tem que reconhecer, né? Então seria uma discussão interessante a respeito disso, né? Miguel, eu inverteria a tua questão preocupada com a potencial exclusão de pessoas por um projeto dessa magnitude. Então, hoje em dia, a gente pensa no constitucionalismo boliviano, equatoriano, e no constitucionalismo brasileiro, dizendo que a gente perdeu o rumo da história porque a gente não reconheceu ser um Estado plurinacional. E ser um Estado plurinacional é permitir que a construção do ordenamento jurídico se dê com base em diferentes línguas. E que, portanto, a disputa pelo conteúdo das palavras venha dentro dessas comunidades. Se a gente pensa em algo dando de fora, veja, essa textura, essa indeterminação da linguagem vai ser preenchida cada vez mais longe da população. Então pode ter um efeito negativo, por assim dizer. Ainda mais se a gente pensar em América Latina, que nós somos uma ilha idiomática. Né? A gente não compartilha aí, nem as mesmas músicas, nem as mesmas comidas, né, que o resto da América Latina. Mas mesmo dentro da América Latina, da América Espanhola, você vai ter muitas diferenças de significado das coisas. Né? Muitas palavras que são utilizadas no mundo jurídico que têm efeitos diferentes, que tem, se a gente trazer Nino, né, então a gente vai ter a indeterminação semântica, a indeterminação linguística, mas também a indeterminação pragmática, ou seja, elas geram efeitos diferentes quando elas são aplicadas no mundo jurídico nos diferentes países. Então eu vejo que isso talvez pudesse despertar atenção por suas potencialidades aí de afastar mais as pessoas da autoria do direito. Né, e aí fazendo uma inversão do sonho bolivariano. Entendi, perfeito, professor, muito obrigado. Acho que assim, para finalizar, se mais ninguém aqui restou na chamada quer fazer alguma intervenção, né, e já passando para a professora e para a Marina, uma provocação. Ó, o Gabriel abriu o microfone, pode falar, Gabriel. Não, vou falar então, eu tô de intruso aqui, não participei de nenhuma das... Dá para me ver? Não sei, agora dá. Tô de intruso aqui, não participei de todas, mas eu li o texto do Hart, daí a professora acabou comentando da atuação do Barroso, né, eu fiquei pensando naquele capítulo sobre obrigação moral e obrigação com a justiça, né, e daí também me veio muito à cabeça o ministro Marco Aurélio, estava lendo, inclusive, esse final de semana, acho, um artigo de opinião do professor Conrado Hubner sobre a atuação dele, né, e ele traz frases fortes, né, em relação de virtude, moral, e ele acaba, nesse sentido, ficando sozinho, acho que 55% dos acordos que ele participou, ele fica sozinho nos votos. Então, assim, talvez esse preciosismo pela moral e falta de aplicabilidade da obrigação com o direito. Só fiquei pensando nisso, assim, mas... Gabriel, eu te dou outra dica. Se você quiser ver o STF discutindo questões jurídicas com apelos morais, pegue duas ações declaratórias de constitucionalidade, a 29 e a 30. As duas tratam do mesmo tema, que é a lei ficha limpa. É de chorar. Então, eles falam assim, não, a gente tem que fazer isso porque a sociedade nos aplaudirá, porque isso é o estatuto da moralidade. Não tem fundamento jurídico nenhum. É tudo jogando com a torcida e com a moralidade. E aí você vai pegar, por exemplo, a prisão do Eduardo Cunha, o afastamento do Aécio Neves, você vai ver esse uso estratégico de questões morais, de elementos morais, para preencher de significado ou de fundamentação uma decisão que não tem apelo jurídico. Né? Então é uma utilização bastante estratégica. E o Marco Aurélio, na minha leitura, é um dos que menos usa isso. Às vezes ele dá uma fora da curva, né, volta e meia a gente pega, mas ele é um cara dos mais previsíveis. Por exemplo, caiu liberdade de expressão para ele vai dar a favor da liberdade, não importa quem seja. Teve 1 ou 2 casos na carreira dele que ele escapou disso, que seria até interessante a gente estudar por que ele escapou disso. Mas ele é um cidadão que vai dizer, olha, ele é um liberal mesmo, né, e ele vai dizer, olha, tudo que não é proibido pelo direito não pode ser proibido pela moral. Né? Mas volta e meia ele vai entrar, né, se discutir. Veja como era absolutamente improvável a gente ter uma decisão, como a decisão da união afetiva por unanimidade, uma coisa daquelas. Então, obviamente, não foi uma questão jurídica que teve a mesma leitura jurídica unanimemente. Ali era uma resposta que tinha uma fundamentação moral muito forte. Era como se avisasse a sociedade, olha,
Vocês não vão mais poder ter esta leitura de mundo, essa visão de mundo. Nós vamos assegurar direitos, ainda que a lei não trate isso de maneira expressa. Você pegar a questão da criação do crime de homofobia, do racismo social. Tá? Me bote dentro de uma teoria jurídica, Gabriel, tu não consegue. Porque toda a nossa teoria jurídica é de estrita legalidade em matéria penal. E você vai pegar lá alguns apelos da questão moral. Eu, com o meu viés intimamente positivista, confesso que tenho uns arrepios. Ainda que eu concorde com o resultado, eu não concordo com o procedimento. E aí eu sou meio socrática. Se eu acabar referendando uma decisão ruim, apoiando uma decisão ruim que foi tomada de maneira incorreta, eu acabo autorizando meus compatriotas a referendarem outras decisões contrárias ao direito que eles e elas achem bons. Né? Então eu sempre faço a ressalva quando o STF acerta por vias tortas. Perfeito, não sei se o Gabriel quer complementar, falar mais alguma coisa. Não, tudo certo. Tranquilo, obrigado, Gabriel, por ter feito a pergunta. Ainda nessa atuada, me veio uma outra questão antes de fazer a última observação. O Hart ele vai falar especificamente nessa obra e em outras sobre populismo jurídico, né? A professora até comentou de um outro termo que ele usa e tal, da relação com o povo e o direito e tal, essa questão. Então ele não usa populismo jurídico. Não, ele não vai tratar disso, ele vai falar do limite da tolerância a decisões incompatíveis com o sistema. Eu que tenho falado um pouco de populismo jurídico quando o Poder Judiciário afasta o direito dizendo que vai fazer a justiça. Então eu tenho implicado, inclusive, com esse termo de sistema de administração da justiça, porque, na minha opinião, o Poder Judiciário não está autorizado a administrar a justiça, está autorizado a aplicar o direito. E aí, como esses apelos à moral vão servir para desconstruir o sistema jurídico, fazendo com que a gente não tenha nenhuma previsibilidade das respostas que sejam dadas pelos tribunais. Se vocês pegarem os casos de lawfare, ou mesmo os casos que vão envolver aí o poder executivo, não preciso evidenciar para vocês que eu não tenho muita simpatia com os ocupantes atuais do governo federal, porém, há aí que dizer que eles têm um espaço de decisão, porque senão a eleição é inútil. Se eu falar, vocês não podem fazer nada, a não ser o que eu diga que vocês têm que fazer, não acaba com a eleição, né, gente? Então, essa é a minha preocupação, né, que se vocês pegarem os escritos teóricos políticos dos séculos anteriores, tem dois lugares em que eles estão preocupados, com o populismo dos políticos profissionais do parlamento, no momento, e aí, por conta da herança dos anos 30 e 40, do populismo no poder executivo. A minha leitura agora a verdade não, o perigo está em outro lugar. O inimigo hoje veste toga e diz, eu afasto o direito para dizer o que eu acho certo, justo e legítimo. Isso para mim é muito complicado. E já que a gente está falando de filosofia, pensem bem o que significa um cidadão dizendo que está fazendo a revolução iluminista de dentro de um tribunal e empurrando a história. Isso devia fazer com que todas as pessoas estivessem muito preocupadas com a saúde, a rigidez da nossa estrutura democrática. Vem falar mal de ministro, sim. Vem falar de filosofia, mas também vem falar mal de ministro. Não de todos ainda, mas se a gente tiver mais um tempo, eu pegar ali uma bebidinha, a gente já termina de falar das 11 pessoas. Não, mentira. Tem mais uma entrevista hoje. Perfeito, professora, obrigado. Uma última intervenção assim para a gente, acho que finalizar, né? Já estouramos o tempo que a gente tinha combinado com a professora. É uma questão, assim, uma provocação que eu até fiz para outros professores, mas agora que a gente está no penúltimo encontro, eu vou fazer para o Hansen no último encontro, que vai ser quem vai nos agraciar, né? Que é, assim, em relação às críticas que vão ser feitas ao conceito de direito do Hart, né? Nós temos a mais famosa, o do working, né? Que ele vai tratar no pós-escrito, que inclusive o Nefit ele vai fazer. Depois do Hart vai ter um grupo de estudos do working, e daí o último encontro do working vai ser um debate sobre o pós-escrito do Hart, que daí a gente vai chamar a professora Kátia e a professora Vera, né, no encontro especial e tudo mais. Mas eu queria que a professora pudesse falar dessas questões da crítica do conceito de direito ao Hart, ao positivismo inclusivo do Hart, né, essas coisas mais contemporâneas, e também fazer uma indicação de caminho, assim, do que a gente pode encontrar de produção bibliográfica para entender Hart e para criticar o Hart, assim. É uma coisa mais geral, assim, pode falar o que a professora achar prudente. Só para encerrar.
Eu considero que o Dworkin traz uma série de possibilidades para superação de algumas evidentes falhas do Hart. Né, da questão ninguém fica confortável com o reconhecimento de uma discricionariedade plena atribuída ao Poder Judiciário, né, à aplicação do direito, porque você tira toda aquela segurança que o positivismo traz para a estrutura do direito, quando você diz, tá, mas nos casos que às vezes não são nem difíceis, pode ter uma decisão aí, um decisionismo por parte de quem está aplicando o direito. Então, acho que essa talvez seja a insuficiência da construção de Hart em relação ao conceito de direito. E o Dworkin vem responder firme. E, na minha opinião, responde mal. A ideia de que é possível encontrar uma resposta certa e que ele vai construir por meio do romance cadeia, da questão, né, que o Nino depois vai transformar em metáfora da catedral, que me parece mais interessante ainda, né, que ele fala que o direito é uma catedral gótica, então que nenhuma pessoa que vai assumir naquele momento a construção ou a direção, né, arquitetônica da catedral sabe que vai terminar o trabalho em seu período de vida, então tem que se preocupar com o que foi feito, o que vai poder ser feito por outras pessoas depois. Quando o Dworkin traz isso, ele vai dizer, é possível chegar a uma resposta certa. Depois ele vai dizer, mas vai depender do juiz ético, não sei quantas coisas. Isso, para mim, é bastante complicado, porque faz com que, ao contrário de Hart, a gente tenha que reconhecer que o Poder Judiciário consegue acessar uma resposta certa, que é a única resposta aceitável. Isso dá um poder absurdo para o Poder Judiciário, dá um poder incrível para o Poder Judiciário, que eu imagino que não tenha sido um desejo pleno do Dworkin, mas é isso que ele faz. Né? Então, quando ele vai escrever a questão do direito, o meu favorito do Dworkin é A Virtude Soberana, que é o livro sobre igualdade dele, que eu acho que é o melhor disparado, muito mais do que as teorias de adjudicação dele, mas na minha leitura ele vai trazer aí uma autorização para um conjunto de pensadores que vão defender uma autorização plena para o judiciário. E aí um monte de gente embarca nessa aqui também. Isso é bastante complicado, ainda mais em face da baixa racionalidade das nossas decisões judiciais. Agora, eu gosto de uma resposta que foi dada ao Dworkin, que depois o Dworkin responde nessa dinâmica que eles fazem lá nos Estados Unidos, que é um livro do Cassius Steen, que vocês devem conhecer, de livros mais interessantes, como Impeachment 2.0 e O Mundo Segundo Star Wars, mas ele escreveu um livro chamado Radicals and Rogues, em que ele vai dizer, olha, ele começa, como todo bom livro estadunidense, com um storytelling, né, contando uma história. Falou, imagine que a Suprema Corte está proibindo você de comprar pílulas anticoncepcionais e que isso e que aquilo. E ele vai dizer, olha, é assim que a Suprema Corte está fazendo, porque nós estamos autorizando, teoricamente, o Poder Judiciário a fazer qualquer coisa. E aí ele vai desenvolver aí o escrito dele nesse Radicals and Rogues. E o Dworkin responde o Sustin num livro chamado Justice in Rogues. E a língua inglesa é tão pilantra, e nos Estados Unidos, justice é a virtude, justiça, e é também a pessoa que ocupa o lugar de decisão na Suprema Corte. Isso é de uma força retórica, simbólica, pragmática, semântica, total. E ele responde dizendo que não, que ali é o lugar da racionalidade. Então eu recomendaria esses dois, recomendaria também O Mundo Segundo Star Wars, que é bem bacana, do Sustin, mas eu recomendaria a discussão Sustin-Dworkin em relação aos poderes da Suprema Corte estadunidense. E se vocês quiserem dar uma pincelada aí numa filosofia do direito mais Paulo Guediana, é muito mais sofisticada, que é a questão da análise econômica do direito, o Posner tem um livro bem interessante, que é Como os Juízes Pensam, em que ele vai dizer, olha, não é nada disso que vocês estão pensando. É impossível que alguém aplique o direito considerando só subsunção ou fazendo essa leitura moral que o Dworkin pensa. Eles sempre vão pensar nos efeitos da sua decisão, e essa é quase uma obrigação que o Poder Judiciário tem. Mas vamos estudar Poder Legislativo, gente, que é mais interessante. Eu gosto mais, confesso a vocês, essa ideia de estudar o direito para justificar a aplicação do direito não é uma coisa que me atrai tanto, mas como eu digo, não, nunca para aluna e aluna eu vim, né, Miguel, né, Marina, espero que não tenha passado muita vergonha.
Mas essa questão aí da discussão que a professora gosta de fazer do legislativo é a influência daquela paixão que você teve com o contratualismo, né? Bastante influência disso. Mas é uma paixão assim que já está madura agora, né? Eu tenho estudado bastante o legislativo pela própria filosofia política, a teoria política que eu tenho estudado. Se a gente for pensar filosoficamente, o legislativo é o mais democratizável, no sentido que é o que permite mais participação e controle. Então, mesmo que eu conheça os limites da democracia e de uma democracia deliberativa, que, né, voltou à moda agora, ainda que eu saiba que ela não é absolutamente realizável, ela é mais realizável no poder legislativo do que em qualquer outro. Então, por isso a minha preferência pelo poder legislativo. Não é só uma paixão contratualista, é uma defesa de ideais democráticos também. Perfeito, professor. Acho que é isso, Marina. Não sei se quer fazer alguma contribuição final. Eu queria pedir só o número das ações declaratórias de constitucionalidade, que eu não consegui 29 anotar. e 30, Gabriel. ADC 29 e ADC 30. Eu gastei muito latim nisso. Então, se depois que você ler, você quiser verificar qual é a minha apreciação disso, lá na academia tem uns 3, 4 dedos. Eu passei tanto ódio com essa ficha limpa. Quando eu estava fazendo a segunda edição do livro da tese, eles estavam discutindo isso. Então, pensa, uma pessoa que gastou tinta aí descendo a lenha nessas decisões. Não só na decisão legislativa de fazer a ficha limpa, mas também na decisão judicial, de apesar de ser absolutamente inconstitucional, falou, segue o barco, tá valendo, porque a sociedade quer isso da gente, porque é preciso moralizar a política. Olha que beleza, né? Pensa de 2010 para cá, como a gente está de vento em polpa aí, com uma política muito melhor, com uma democracia muito mais consolidada. Então, se ninguém mais quiser fazer uma intervenção, acho que a gente pode encerrar. Então, muita gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo para dar palpite, para discutir, para, enfim, analisar. Eu gosto muito de analisar a teoria no concreto, assim. Eu acho que isso também é interessante, mas fazer vocês me fazerem voltar para o texto também foi interessante, porque eu li isso em 2006. Então, ler agora, 15 anos depois, eu lembro que eu tinha anotações, porque eu guardo meus cadernos de sempre, né? Eu faço muita anotação à mão até hoje, e ver como eu achei coisas diferentes neste livro do que eu tinha achado há 15 anos atrás. Então, foi um prazer me visitar, a jovem Desirê, aí, por conta de vocês. Perfeito, professor. Muito obrigado. Queria agradecer em nome do Nefit a sua presença e vamos contar, assim como o Stout falou na nossa primeira apresentação do Nefit, que ele falou que vida longa é o Nefit, né? Espero que dure. Então nós com certeza vamos chamar o professor em outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigada a você, Marina. Obrigada a você, Miguel. Obrigada, Gabriel, Matheus. Quem ficou aí, Hudson, Luiz. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau, prof. Tchau, tchau, gente.